Elias se encontrou com ele. Obadias o reconheceu e prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? E respondeu ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Elias está aqui. Ele, porém, disse: Em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura, dizendo eles: não está aqui. Fazia-os jurar que não havia achado. Agora dizes: vai e diz ao teu senhor: Elias está aqui. Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu dar notícias ou novas a Acabe, não achando ele, não te achando, me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a juventude. Porventura não disseram o meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas cavernas, e sustentei com pão e água? Agora tu dizes: vai e diz ao teu senhor Elias: Elias está aqui, ele me matará. Verso 15 para terminar. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, hoje deveras me apresentar, ou me apresentarei a ele. Pedimos, ó Deus, que os teus anjos sejam enviados aqui nesse lugar, que toda distração, que toda ação maligna seja quebrada, seja destruída, através do nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, que o Senhor se mova através da minha vida, aos corações que aqui estão, aos corações que estão longe. Pai, que haja mudança nesse lugar, transformação nesse lugar, que haja, meu Pai, através do nome de Jesus, conversão nesse lugar. Amém. Bom, esse texto, nós estamos vendo aqui o resultado de uma sentença que Elias havia dado no capítulo anterior a Acabe. A Bíblia diz que Acabe, rei de Israel, ele faz uma aliança a qual ele não deveria fazer. Uma das instruções que Deus dá ao seu povo, desde quando ele saiu do Egito, é que ele não deveria, de forma ou de maneira alguma, se aliançar com os povos fora do arraial deles. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: não procure, ele dizendo assim, não procure, dizendo aos homens, não procure esposas nos outros povos, case entre vocês. Mas por que Deus estava dando essa instrução a Israel? Porque Deus sabia que através da aliança, através do casamento entre pessoas de duas nações diferentes, entre um israelita e um hebreu e alguém de outra nação, com certeza a esposa, ela traria os costumes daqueles povos para a sua casa, e automaticamente ali eles quebrariam uma aliança que havia com Deus. Olha para você ver que coisa interessante. Ele diz: então vocês não devem se aliançar ou tomar esposas para se casar fora do arraial de Israel. Uma das orientações simples de Deus era essa, e eles deveriam seguir isso. E um rei como Acabe, ele deveria perceber e entender, e ele tinha esse entendimento, que ele não deveria fazer isso de forma alguma. Mas a Bíblia diz que ele casa com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela é uma mulher
manipuladora, ela é uma pessoa que estabelece domínios sobre circunstâncias. Até hoje, se você falar em determinadas igrejas sobre o espírito de Jezabel, você vai falar sobre controle, vai falar sobre manipulação, e é um espírito que distorce as coisas. Ela faz com que as pessoas entendam coisas diferentes do que você está falando. Isso gera confusão, divisão e uma série de outras coisas assim por diante. E ele casa com Jezabel. E Jezabel, o que Jezabel faz? Traz os seus costumes para dentro do palácio. E ela começa a acender, a queimar incenso a outros deuses. E como a sua influência sobre o seu esposo era muito grande, o seu esposo ele também começa a acender, a queimar incensos a outros deuses. Ele quebra uma aliança que não deve ser quebrada. Ele sai de um propósito que ele não deveria sair. Então a Bíblia diz que Elias aparece nesse momento e diz para ele assim: olha, tão certo como vive o Senhor que eu vivo, segundo a minha palavra, não vai chover sobre Israel, nem orvalho descerá sobre a terra, segundo a minha palavra. Ou seja, ele traz uma sentença ali, e dentro dessa sentença ele está estabelecendo o seguinte: olha, não chove, nada vai acontecer. Agora você imagine isso acontecendo durante 3 anos e meio, não havendo chuva, não havendo orvalho. Você já parou para pensar numa seca prolongada? Qual seria o estrago disso? Primeiro, o estrago político para o rei. Segundo, um estrago de fome, de miséria, de perda. Ou seja, Israel estava vivendo um caos, não somente físico, estrutural, mas também um caos espiritual. Porque Elias tinha dado uma sentença, mas quando Elias traz essa sentença, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Elias. Primeiro, qual é a primeira ordem que Deus dá a ele? Diz assim: você vai sair agora da presença de Acabe, você vai para o ribeiro de Querite e vai permanecer naquele lugar. Eu vou enviar carne de manhã e de noite, de tarde para você, para que você seja sustentado, e você toma do ribeiro e você vai viver ali. Deus estava escondendo Elias da ira de Acabe, porque Acabe sabia que aquilo iria acontecer. Em algum momento Jezabel iria fomentar o coração dele, e ele sairia à procura de Elias para matá-lo. Então o que acontece? A Bíblia diz que Deus esconde ele lá, e nós vamos perceber que o que acontece realmente é que ele sai à procura de Elias em todas as nações e não consegue encontrar. Quando Deus resolve te esconder, meu irmão, ninguém vai te achar. E quando Deus te esconde, é porque Deus tem um propósito nessa ação que Ele tem. Às vezes nós não compreendemos o porquê que Deus está fazendo isso. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida rapidamente. Às vezes nós queremos ser reconhecidos rapidamente. Às vezes nós queremos que as coisas que nós estamos fazendo, elas aconteçam de uma velocidade muito grande, de uma forma extraordinária. Mas sabe o que acontece? É Deus quem determina o tempo em que você vai permanecer escondido. Deus sabe o porquê que até hoje você ainda não deu esse boom que você espera. Deus sabe o porquê que as coisas não estão fluindo como você quer. Deus sabe porquê que ainda você não está sendo reconhecido por aquilo que você está fazendo. É porque Deus escondeu você ali naquele lugar. Deus escondeu você num lugar estratégico. Ainda que as pessoas vejam você, elas não compreendem você, elas não reconhecem você, você não consegue alcançar aquilo que o seu coração deseja. A Bíblia diz que Elias ficou no ribeiro de Querite, e depois que o ribeiro secou, a Bíblia diz que ele é enviado a Serepta para ficar na casa de uma viúva.
Ou seja, há um deslocamento, há um movimento, mas mesmo assim Acabe não consegue encontrar Elias, mesmo assim ele não consegue achar Elias, ele não consegue se conectar, porque ele sabia que a única pessoa capaz de quebrar essa palavra de seca é Elias. Ou seja, quando um profeta libera uma palavra sobre a sua vida, só um profeta maior do que ele pode quebrar essa palavra. Ou seja, Elias era o maior profeta de Israel, ou seja, a única pessoa que podia desatar essa situação era Elias. Então ele começa a procurar e não encontra. Ele fica desesperado, a seca vai se prolongando, as perdas vão acontecendo, as mortes vão acontecendo, e as coisas parece que não tem jeito. Então Elias fica escondido. Agora, se você parar para perceber um pouco, você vai ver que Deus não usa essa estratégia somente com Elias. Você vai perceber que, por exemplo, no livro de Êxodo, que Deus, de alguma forma, a mãe de Moisés esconde Moisés quando ele nasce. A ordem de Faraó era que todo homem hebreu nascido deveria morrer no momento do nascimento, e a mãe consegue esconder ele por 3 meses. Ninguém consegue encontrar Moisés, ninguém consegue perceber Moisés. É uma coisa inédita. Por que é inédita? Porque ninguém consegue esconder uma criança recém-nascida. Por que não consegue? Porque é uma choradeira total. Quem aí está para ganhar neném, você que está alegrinho aí com o seu primeiro filho, fica tranquilo, daqui uns dias você vai chegar com os olhos no fundo, tá certo? Vai chegar meio cansado aqui na igreja, meio estressado na igreja. Não vamos falar assim: nós já sabemos o que está acontecendo com você não está dormindo. Você vai dizer: olha, essa criança não dorme, essa criança chora, essa criança é normal. Agora você imagina esconder uma criança durante 3 meses. Por que Deus permite que ela seja escondida? Porque Deus tinha um propósito na vida dessa criança. Se você pegar 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, você vai ver que acontece a mesma coisa com Davi. A Bíblia diz que Deus esconde ele por detrás das malhadas, e Deus manda um recado em 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, diz assim: eu te tirei por detrás das malhadas. Ou seja, o que fica por detrás das malhadas é aquilo que é escondido, é aquilo que é protegido. Ou seja, todas as vezes que Deus esconde você, Deus tem um propósito nisso. Deus tem algo para trabalhar nessa situação, Deus tem algo para agir nessa situação. E você que está aqui, você precisa entender que existe um tempo de Deus, existe um agir de Deus mediante ao que Ele está fazendo na sua vida. Talvez você não compreenda hoje o que está acontecendo na sua vida, mas daqui a um tempo você vai entender. Daqui a um tempo, quando Deus te mostrar, quando Deus revelar o que está em você, você vai entender o porquê que você estava escondido. Se você pegar o propósito aonde Moisés estava escondido, qual era o propósito? O propósito de protegê-lo da morte. Ou seja, Deus o escondeu para que a morte, para que alguém não assassinasse ele. Depois Moisés foge e fica 40 anos no deserto escondido da ira de Faraó. Ou seja, ele estava fugindo, escondido, mas Deus estava ensinando Moisés a andar, a caminhar, a conhecer o território, a saber como agir em determinadas circunstâncias ou ações. Quando Deus escondeu Davi por detrás das malhadas, não significa que Davi não se movia, não significa que Davi não lutava, não significa que Davi não tinha algo nele que estava acontecendo. A Bíblia diz que Davi estava sendo treinado por Deus quando ele estava sendo escondido. Ou seja, ali ele aprendeu a matar leão, ali ele aprendeu a lutar com o urso, ali ele aprendeu a lutar com as adversidades, ali ele aprendeu a lutar com a rejeição, ali ele aprendeu que existem momentos que as pessoas não vão acreditar em você, e é normal isso daí. Então Deus estava preparando Davi para se tornar o rei que ele se tornou. A mesma coisa era Elias. Elias estava escondido porque havia uma sentença de Deus ali, existia um propósito de Deus sobre Israel. Então Deus precisava esconder Elias, e quando Deus esconde Elias, Deus o protege de Acabe. Talvez você está escondido agora, é porque Deus está te ensinando.
Deus está te ensinando, Deus está te preparando para algo que você nem sabe ainda que vai acontecer na sua vida. Deus está preparando o teu coração para as circunstâncias que vão acontecer no seu dia a dia e você nem sabe ainda. Deus está estruturando você para coisas que Ele vai liberar na sua vida, para governos que Ele vai entregar na sua vida. Talvez você está sendo escondido aí, você não entende o que está acontecendo. Você fala assim: eu trabalho igual um louco e não sou reconhecido. É porque não chegou a sua hora ainda de Deus mostrar. Deus está escondendo você, porque se Deus mostrar você no tempo errado, o inimigo vai te matar, alguém vai te perseguir, alguém vai te destruir, alguém vai te tirar de perto, para que você não alcance aquilo que Deus tem. Deus conhece você e sabe a hora certa de mostrar você para o teu propósito. Eu vim aqui hoje para dizer para você uma coisa, uma palavra sobre a sua vida, que Deus escondeu você há um tempo atrás, e você está perguntando quando é que vai acontecer, mas eu vim como um profeta para dizer que a sua hora está chegando, o seu momento está chegando, e as coisas vão começar a acontecer. Diga para alguém, fica tranquilo, fala assim: sua hora vai chegar. É Deus que está escondendo você. Nós temos que compreender o que nós estamos fazendo. Nós temos que compreender o Deus que nós servimos. Nós lemos a Bíblia, nós falamos da Bíblia, mas não entendemos o que nós estamos falando. Não é religião, não é religiosidade, não é placa de igreja. Por exemplo, nós vamos falar aqui sobre o Salmo de número 91. Todo mundo aqui já ouviu falar do Salmo 91. Se você é espírita aqui, você já ouviu falar do Salmo 91. Se você é católico aqui dentro, ou me assistindo, você já ouviu falar do Salmo 91. E o que diz o Salmo 91? O que habita na onde? Ou seja, tem um lugar onde Deus te esconde. Ninguém consegue acessar. Eles te procuram, mas não te encontram. Eles tentam contra você, mas as flechas que eles disparam não te atingem. As palavras, as fofocas que eles fazem contra você não chegam até você. As notícias que eles espalham aí não conseguem chegar, acessar seu coração. Por quê? Porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo, e o único que pode acessar é o Senhor, que te protege, que te guarda. É o Senhor que está ali com as suas mãos estendidas para você, dizendo: não vai chegar, não vai alcançar, não vai prosperar contra ele, não vai vencer. Essa macumba não vai, essa palavra contrária não vai, a maldição não vai. Por quê? Porque está escondido debaixo das minhas asas. Sabe o que acontece? Tem um propósito, e todo esconderijo de Deus tem um tempo. Você não vai ficar escondido para sempre. Enquanto não terminar os processos de Deus, Deus não te revela. Mas por quê? Porque Deus está te ensinando, Deus está preparando, Deus está estruturando, Deus está lapidando, Deus está mudando a sua mente, Deus está fazendo você entender a voz dEle. Deus está mostrando para você. Quando chegar a sua hora, como é que eu sei que chegou a minha hora? Porque Deus cria as circunstâncias certas para você aparecer. Como é que é? Quando vai chegar a minha hora? Deus vai criar as circunstâncias certas para você aparecer. No caso de Davi, ele foi lá levar para o capitão, e para o capitão foi levar
leite, foi levar queijinho, e a Bíblia diz, falou assim, você leva leite, leva queijo para o capitão, e dá uma sondada nos teus irmãos lá. O irmão mais novo sempre vigia as artes dos mais velhos. Você vai lá dar uma olhadinha. Mas a Bíblia diz que Davi, se aproximando, levando aquilo que o pai tinha dito, ele começa a ouvir de longe um grito: dai-me um homem para que possa lutar comigo, dai-me um homem para que eu possa lutar comigo. E enquanto Davi ia em direção àquela voz, Davi ia sentindo um ambiente de medo prevalecendo. Enquanto Davi ia em direção àquela voz, sem entender o que estava acontecendo, ele estava acessando um ambiente onde coisas estavam travadas, onde as coisas não funcionavam, onde existia um espírito de paralisação, aonde existia um espírito que não deixava as coisas acontecer, aonde existia um espírito que não deixava as coisas fluir. Mas então a Bíblia diz que ele chegou e perguntou: o que é que está acontecendo? Olha, tem um gigante ali dos filisteus que está afrontando, dizendo, já faz 40 dias que de manhã e de tarde ele fica gritando: dai-me um homem para que possa lutar comigo. A Bíblia diz que as circunstâncias estão prontas, Davi está pronto. Então quando as circunstâncias surgem e você está pronto, o que acontece? Você começa a romper, você começa a aparecer, as pessoas vão começar a enxergar você diferente, as pessoas vão começar a entender você diferente, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: epa, alguma coisa mudou em você. O que foi? Foi o tempo em que você estava escondido. As pessoas vão dizer: alguma coisa está diferente em você, e as pessoas não vão entender que foi a escola de Deus, foi o esconderijo de Deus que te preparou para aquela hora. Eu quero dizer para você que a sua hora está chegando, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, as coisas vão fluir, as circunstâncias vão virar e vão se tornar favoráveis a você. Orabandaque de raço de comandaça. Então Davi luta com Golias e vence. Depois de 80 anos, Moisés volta e lidera a libertação de Israel. A Bíblia diz que Jesus, por ordem de Deus, é levado para o Egito e fica escondido no Egito. E você sabia que existe uma profecia de Deus, porque Ele guardou Jesus num tempo da calamidade, Ele não pode ser destruído. Olha que coisa forte. Deus sabe o que está fazendo. Você entrou aqui hoje questionando o porquê, e eu vim aqui para dizer para você que Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe aonde está mexendo aí, ó. Você tem que ficar tranquilo. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus agir na sua vida, porque a hora que a ordem chegar vai acontecer o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que ele se encontrou com Obadias, não foi Obadias que o encontrou, ele se fez revelar a Obadias. Agora, quais são as consequências de aparecer? As consequências de ser separado, escondido, nós já sabemos: proteção, lapidação, preparação. Mas quando Deus faz você aparecer, é porque as coisas vão mudar. Quando Deus dá o boom dele, é porque as coisas começam a mudar, e aí não tem como mais segurar. Aí as coisas vão começar a funcionar. Você não precisa fazer força. Eu estou dizendo já faz um tempo aqui, ó, quando chega a sua hora, Deus faz com que a sua fama percorra. A Bíblia diz que Jesus curava e dizia assim: não conte a ninguém, não fala nada para ninguém. Mas quanto mais Jesus mandava ficar quieto, mais a fama de Jesus se espalhava pelas redondezas. Tem coisa que você não precisa forçar. A hora que chegar a sua hora, vai chegar o seu nome lá onde precisa chegar. A hora que chegar a sua hora, vai mudar, a estrutura vai mudar, o ambiente vai mudar, as coisas vão funcionar naturalmente. Nós temos que aprender que as coisas com Deus não é forçado.
As coisas de Deus, elas acontecem e fluem naturalmente. É como um rio que tem o seu leito, ele percorre tranquilamente, ninguém precisa empurrar o rio, ele desce. Mas quando Deus faz Elias aparecer, Deus quer estabelecer algumas coisas, e eu vou falar sobre isso aqui bem rápido, que eu vou orar. Quais são as coisas que Deus quer estabelecer quando Elias aparece? A primeira, diga assim: a quebra do domínio do mal. Diga comigo assim: hoje o domínio maligno sobre áreas da minha vida vai ser quebrado. Quando Elias aparece, olha o que ele diz, fala para Acabe que eu cheguei, e aí ele fala assim, ó, eu vou estar lá no Carmelo, e lá no Carmelo manda todos os profetas, os 450 profetas de Baal me encontrar no Carmelo, e manda os outros 400 de Azera me encontrar no Carmelo, porque ali nós vamos resolver esse negócio. Esse domínio, essa divisão, ela não vai permanecer mais. Quando Deus faz você aparecer, é porque Deus vai quebrar domínios antigos, coisas velhas que não funcionam na sua vida, ou na vida de alguém, ou no lugar onde você está, ou na cidade onde você está, ou no bairro onde você está, ou na sua família, vai ser quebrado. E o que acontece? Ali o que? Há uma disputa, há uma guerra, e Elias vence. Você precisa entender isso. Quais são as coisas que não funcionam onde você está? Quais são as coisas que não rompem onde você está? O que é que você tenta e não consegue? O que é que você faz e não tem o reconhecimento? O que é que você luta e você não sai do lugar? Eu quero dizer para você que hoje é o momento em que Deus está quebrando isso, Deus está removendo isso. Elias chegou dizendo assim, olha, a partir de hoje os céus, ele vai se abrir novamente, o ambiente vai mudar, as coisas vão começar a funcionar. Se tem alguém na sua casa que é drogado, vai deixar das drogas. Se tem alguém que bebe, vai deixar de beber. Se o seu casamento está prestes a ser destruído, eu vim aqui para dizer para você que o ambiente vai mudar, as coisas vão mudar, porque Deus está quebrando o domínio do maligno e está estabelecendo um tempo de avanço sobre a sua vida. Orabanda que derraçou de comandaça. Primeira coisa, quebrar domínios do maligno. Aonde Deus está, Baal não pode permanecer. Aonde Deus está, o maligno não pode prevalecer. Ou é um, ou é outro. Por que Deus te prepara? Porque não adianta você ter uma arma e não saber usá-la. Deus tem que te treinar, te capacitar para você usar a arma certa para derrotar aquele inimigo. Cada inimigo, cada circunstância na sua vida é uma arma que Deus vai te ensinar a usar. Deus vai te capacitar para usar. Não é uma arma, não é uma pistola não, pelo amor de Deus, não é um fuzil não. Senão daqui a pouquinho você já quer comprar um negócio, né? Não, pelo amor de Deus, entenda bem, são armas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, as armas que nós usamos não são armas carnais, são armas espirituais. São mais violentos do que os fuzis que você conhece aí, ó.
Estou falando para você. Tem coisa que Deus, Ele te escondeu para te ensinar a usar. Você tem que ser capacitado para usar isso, porque na hora certa você vai ter que dar o comando certo, na hora certa você vai ter que dar a palavra certa, na hora certa você vai ter que ter o posicionamento certo, na hora certa você vai ter que ter o caráter certo, na hora certa você vai ter que ter o coração certo para aquela circunstância. E às vezes nós não entendemos isso. Elias falou: olha, nós vamos fazer um desafio aqui, quem responder é Deus. E a Bíblia diz que no primeiro desafio no Carmelo, quem respondeu foi Deus. Todo o povo caiu de cara ao pó, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles disseram: vamos matar todos os profetas de Baal, vamos matar os profetas de Azera, porque agora acabou a festa, não tem mais nada dividido, agora vai se unir novamente, agora vai se tornar um corpo novamente, agora vai se tornar um espírito novamente, um só espírito novamente. Deus estava restaurando a unidade, Deus estava restaurando o altar que estava quebrado. Depois que Deus restaura isso, a Bíblia diz que Elias vem de novo e diz assim: agora eu vou trazer uma notícia também. O céu que está fechado não está mais fechado, a chuva que não desce, ela vai ter que descer novamente, aquilo que está retido vai ter que ser liberado. Hoje eu vim aqui para te dizer que tem coisas na sua vida que estão retidas há anos, mas os céus estão abrindo, há uma ordem de Deus para que o céu abra e a chuva desça sobre você. Orabandá que derraço. Eu ando numa fé muito grande, e Deus tem tratado comigo algumas coisas, sabia? Pensa num cara fogo, sou eu. Nossa, esses dias eu estava falando com o pastor Adriano, falei assim: estava vindo dirigindo, Deus está falando comigo. E eu não sou esses caras aí que ficam assim, Deus fala com ele toda hora, não. Tem uns que Deus fala com ele toda hora. Ele senta, Deus fala com ele, ele levanta, Deus fala com ele. Eu falo assim: me passa a senha. Ou como o pessoal está falando, e os coaches, me passa o código, né? Que é difícil, né? Passa o código, que eu quero entender esse código. Estava dirigindo, e geralmente tem coisas que Deus trata comigo dirigindo, porque eles não tem como você fugir, não dá para você pular a janela, entendeu? São duas coisas que eu não gosto: de pensar alto demais porque Deus ouve, ou falar certas coisas porque Deus pega e depois não tem como mais fugir. Cuidado com o que você pensa, tá? Uma das últimas vezes que eu pensei alto, ele quase acabou com a minha vida. Tive que ir lá para a igreja do pastor Aquino. Falei: por que você deixa esse negócio ser bagunçado? Não deixo. Você vai vir aqui para consertar esse negócio. Quase caí da cadeirinha. Lá tinha um costume de ter as cadeirinhas tudo em cima do altar, tudinho. Eu sentado na cadeirinha lá com a minha Bíblia na mão assim, igual um 2 de paus, né? O pessoal cantando, né? Dançando, rebolando. E eu lá pensei, dancei. Mas eu estava vindo dirigindo, Deus falou para mim assim: você tem que começar a declarar sobre determinadas coisas, profetizar sobre determinadas coisas. Você tem que tomar cuidado com o que você está falando. Fui falar para o Derando, ele falou assim: falei assim, você está na prova. E eu falei assim: eu sei. Você fala assim: por que você está na prova? Irmão, de acordo com o que você fala, é o de acordo com o que você vai ouvir. E às vezes eu não vigio, não. Às vezes, só às vezes,
Como diz as meninas ali, eu meto fogo no parquinho, saio correndo, deixo queimar tudo. Às vezes eu não gosto nem de atender, porque eu sei que vai dar problema. E às vezes as pessoas não estão preparadas para algumas coisas. Às vezes a pessoa quer um AS, às vezes a pessoa quer um Doril, às vezes a pessoa ela quer um diclofenaco. O problema é que eu não sei dar receita assim, entendeu? Eu não sei dar esse remedinho. Eu já dou uma bezetacil de uma vez. Ou você vive, ou você morre. Só que aí às vezes estraga. Às vezes o negócio não funciona. Às vezes você está orando para certas coisas, gente. Isso aqui tem acontecido isso muito, e aí aí eu perco o chão mesmo. Eu oro aqui, eu estou orando, você vem no culto de sexta-feira aqui, é uma guerra, é uma luta, é demônio que cai para um lado, é gente que vomita para o outro, é gente que sai gritando para o outro, e você está ali orando para a pessoa, você está orando para a pessoa, e de repente a pessoa fala assim: eu fui lá no terreiro. Você meio... ou você vai para o terreiro, ou você vai para a igreja. Você quer tocar o tambor, mas você quer ficar no negócio? E aí eu falei assim: ó, eu sei porque você foi lá, e aí, não, senhor, me perdoa. Eu falei: eu não tenho que perdoar nada a você, porque você não fez nada para mim, você fez para você mesmo. Aí meti fogo. Depois o pastor Derlan mandou mensagem: a pessoa não vai vir mais na igreja, ficou ofendido. Falei assim: eu e minha boca grande. Depois da semana aconteceu de novo, eu já tofe de novo. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para perder, não. Se eu não te ajudar, eu ajudo o outro. Sabe qual é o maior problema que eu tenho aqui? Não tem agenda. Não tem agenda. Eu estava no início, no final de agosto, eu já tinha coisa para outubro. E agora, segunda-feira já vai marcar, eu já vou para novembro. Quando você não vem no atendimento meu, você está tirando o lugar de alguém que está precisando. E às vezes eu não consigo atender. E aí o que vai acontecendo? Às vezes eu estou orando por você, eu estou ministrando você, eu estou investindo tempo em você, não é dinheiro não. Porque às vezes existem coisas que valem mais que dinheiro, e a gente não aprende. Você está investindo na pessoa, você está ministrando na pessoa, você está ensinando a pessoa, você está orando para a pessoa, você está fazendo tudo para a pessoa, mas a pessoa não quer mudar de vida, ela fica enrolando você. Aí quando você fala, você é ruim, e Deus está dizendo assim: você precisa profetizar sobre as circunstâncias. Que eu estava pensando assim: nossa, tal coisa está difícil, e Deus falou assim: não diga que está difícil, comece a profetizar que eu estou agindo, comece a declarar que está funcionando. E aí Deus começou a tratar comigo ali no carro, falando comigo, falando assim: você precisa declarar certas coisas, você precisa abrir a sua boca e ser um abençoador. E às vezes é difícil, porque eu tenho sangue, eu tenho emoções, e às vezes eu vou falar algumas coisas para você que você não vai gostar. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque as coisas começam a mudar na nossa vida quando a nossa boca ela muda. Quando a sua boca muda, a sua vida muda. Quando sua boca muda, as circunstâncias mudam. Quando a sua boca muda, o céu abre. Quando a sua boca muda, a chuva desce. Quando a sua boca muda, Deus começa a agir em teu favor. Então eu vim aqui hoje para te dizer: é tempo de você declarar que os céus estão abertos sobre a tua vida, e o que está retido está liberado. Há uma grande chuva de Deus vindo na sua direção para mudar a tua vida. Uou!
É por isso que às vezes o pessoal fala assim: eu queria falar com você. Fala assim: você não quer falar comigo não? Quando eu falar isso para você, não é que eu estou rejeitando você não. Já entendeu? Amém? É porque eu me conheço. Vai dar pau. Meu pai fala para mim assim: você tem que ser paciente. Você fica com dó do idosinho. Ai, vai lá trabalhar no escritório dele com ele. Vai lá, fica lá 2 dias, você vai sentir saudade de mim. Ele é mais terrível do que eu. Eu estou falando, vocês olham para a carinha dele, vocês ficam com dó dele, né? Ai, tadinho dele, coitadinho dele. Dou 100zão para você levar agora. Aceita no débito, no Pix, o que você quer? Não aceita devolução, que o trem é feio, tá? Mas uma coisa eu vou te falar: você vai aprender a escrever, que o cara é chato. E eu aprendi a mesma chatice no escrever. Tem coisa aí que o pessoal escreve errado, não sou eu não. Quando vem na minha mão, quantas vezes volta? 10 vezes. Denizinha, conserta esse negócio, está errado. Denizinho, está faltando vírgula nisso daqui. Denizinho, está faltando esse negócio aqui. Ô Denizinho, você não estudou não? Não é assim? É. Isso que fez faculdade, né? Do que mesmo? Fala aí no microfone. Pedagogia. Coitado dos alunos dela, gente. Pedagogia. Mas ele deixa a gente louco, viu, gente? Vocês confundem vírgula com ponto. Aí, ó, deixa doido, não deixa ninguém doido. Não deixa ninguém doido, eu sou de boa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vier querer falar, se você conseguir falar, você já tem que saber o seguinte: ou vai ou racha. Não tem meia conversa não. Se você quer um AS, fala com os pastores, porque os pastores, eles têm a cartelinha de AS, eles têm umas 30 gotas de dipirona para você, tem umas Novalgina para você, tem tudo para você. Mas a Bezetacil, você vai lembrar dela durante uns 3 meses. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem que começar a declarar. E sabe, uma das formas da gente começar, a gente tem que praticar isso. Às vezes tem alguém do seu lado aí que está precisando de uma palavra sua, né? Às vezes a gente é muito materialista, a gente só pensa em dinheiro, a gente só pensa em roupa, sapato. Não, deixa eu dizer, às vezes você precisa profetizar na vida de alguém. Há poder no que você está falando. Provérbio 18 diz assim: o poder da vida e da morte está na boca, está na língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Ou seja, o que você fala é o que você come, o que você fala é o que você vive. Será que você pode dizer para uns 2 ou 3 aí no seu lugar, aí dizendo assim: ó, os céus estão abertos sobre a sua vida? Começa a dizer aí. Fala assim: eu sinto o cheiro da chuva. Eu sinto o cheiro da chuva na sua vida. Diga assim: eu sinto o cheiro da chuva. Levanta a sua mão então, porque eu vou falar para você. Eu sinto o cheiro da chuva na sua vida aí, ó. A chuva, a seródia, a abundante, a temporã, ela vai descer na sua vida para mudar a sua história. Para terminar, diga assim: quando Deus me faz aparecer, porque os domínios vão mudar. Você não entendeu? Fala assim: quando Deus me faz aparecer, é porque os domínios vão mudar.
Tem coisa que está na mão do teu inimigo que vai passar para a tua mão. Tem coisa que está longe, vai vir para perto. Tem coisa que está aí, que você fala assim, está longe, Deus está dizendo, está perto, e eu estou colocando na tua mão. O tempo da mudança é chegado, não tem como retroceder. O Senhor já determinou, e assim sucederá. Fica de pé. Vai chover na sua vida. Fica tranquilo que não vai estragar a chapinha sua não. É a chuva do céu. É a chuva que vai trazer vida. É a chuva que vai trazer restituição. Eu ia falar sobre isso, ó. Elias chegou para mudar domínio, para dizer, vai haver restituição. Aquilo que morreu vai começar a reproduzir de novo, vai começar a gerar de novo, vai começar a frutificar de novo. As árvores que estavam secas vão gerar folhas, vai enverdecer de novo. Deus está dizendo, eu vou trazer vida de novo ao que está morto na sua vida. Você vai falar, esse cara é muito louco. E ultimamente estou doido mesmo. Ninguém me segura mais. Agora Ele está dizendo assim, acabou. Não precisa procurar longe não, vai estar perto. Esse território aí que está morto vai florescer. Quando a chuva vem para regar a terra, ele vem para dar vida às sementes, vem para dar vida ao que está morrendo, vem para dar vida ao que está seco, vem para dar vida àquilo que você olha já não dá mais valor. E aí o que acontece? A chuva vem para mudar o ambiente, vem para transferir domínios, posses, e Deus vai trazendo o que? Um tempo novo. As coisas vão se movendo e as coisas vão acontecendo. Você não está vendo, mas do seu lado aí, ó, espiritualmente as coisas estão se movendo na sua vida, as coisas estão se movendo na sua vida, as coisas estão acontecendo na sua vida. Você nem está percebendo, mas Deus está agindo nessa situação. Deus está operando nesse negócio. Deus está estabelecendo esse negócio. Deus está fazendo chover, 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 chover. Ele disse, Acabe, eu ouço um ruído de uma grande chuva descendo. Acabe disse, não vai chover. Mas quando o homem de Deus diz chove, chove. Quando o homem de Deus diz vida, vida. Então eu quero dizer, vai chover, vai ter vida, vai ter restituição. As coisas mudam a partir de hoje.